E aí galera, imperativo não para, imperativo não pode parar. Olha que coisa linda aí, ó. Um husky puro, velho. Solta aí, ó, só de guarda. Aí. Só daquele que deixa você entrar. O problema é sair. Ele nem olha. Caramba, tá ruim aqui, viu? Cara, travado aqui. É a moto na reserva. Mas ainda tem muito na reserva. Ai, tô entupidaço. Aí, o cara reclamando do carro dos carros estacionando. Vai fazer o que, velho? Então no direito deles, né? De estacionar. Que não é proibido. Se fosse proibido, aí tudo bem. A gente reclamava com razão. Ah, puxa mais um pouquinho, tio. Obrigado. Problema é o governo que não faz nada. O povo, todo mundo toma e compra carro, compra carro, compra carro, compra carro. As ruas ficam lotadas, saturadas. Porque se tivesse um serviço de transporte público decente que funcionasse, desculpa tio, eu tentei, as ruas não ficariam assim. Porque ninguém ia precisar comprar carro para poder simplesmente ir trabalhar. Ia comprar carro para viajar, ia comprar carro para sair, para fazer o seu lazer. Mas não, hoje em dia muita gente compra carro porque tem que ir trabalhar. E transporte público, vocês sabem que é precaríssimo. Então, velho, fazer o quê? Eita, velho, fiquei doidinho pelo Husky ali, ó. Coisa linda, velho. Me fez lembrar de Loop, um Husky que eu achei quando tava indo comprar o remédio do cachorro da senhorita Imperativo. No meio do caminho eu olhei do outro lado da rua um Husky branco, todo branco, solto, perdido. Eu chamei, ele veio. Na realidade ele não veio, né? Ele parou, eu fui atrás dele. Amarrei ele com uma fitinha, botei dentro do carro, levei pra casa. Obrigado. E aí anunciei no Facebook e tal, coisa e tal, nas comunidades, WhatsApp e tal. E achamos os donos, né? A família. Engraçado que foi a família toda, velho. Pra ver Loop. Aí o cachorro ficou feliz pra caramba, endoidou. Eu queria ficar com ele, mas também quis a felicidade do cachorro, né, velho? A gente tá na rotatória, é preferência, né? Mas tudo bem. Deixa eu parar lá. Porque se fosse comigo, se eu tivesse perdido o cachorro, eu queria que me devolvesse o meu cachorro. Assim como eu já perdi umas vezes meu cachorro quando a gente tinha um Cocker Spaniel. Lá em Itamaracá ele fugia muito.
Daí chegou uma vez que a gente rodou o Pontal da Ilha todinho e nada dele, né? Então vamos sair um pouquinho do Pontal da Ilha, vamos andar um pouquinho mais pra fora da associação, né? Que é quase um condomínio, a associação de moradores do Pontal da Ilha. E a gente achou o besta onde? Uma das melhores casas que tinha por lá, né? Uma casa bem top, bem de ricaço, com outros 3 cachorros lá, pequenos. E quando minha irmã achou ele, os outros 3 cachorros vieram receber a gente. Fui falar com minha irmã e ele lá sentado, deitado na casa, como se fosse a casa dele. A gente, mais menino, vem-te embora. Vem-te embora que tu não é rico não, vamos embora. Tu só parece ser cachorro de rico. E na realidade Cox Spaniel é um cachorro de rico, né? Ele merece tem que ter um tratamento miserável. Cuidado arretado. E toda vez que eles fugiam, a galera devolvia. Então, essa foi minha vez de devolver o cachorro, né? Eu sou dono. E aí eu já tava... Ele já tava me se adaptando a mim. Passou 5 dias lá, não, 4 dias lá em casa. Daí... Todo dia eu chegava antes de sair pro trabalho, passeava com ele. E aí, velho, dá pra passar, hein? Quando eu chegava da faculdade, passeava com ele. Comprei até um shampoo branqueador para deixar ele bem branquinho, bem alvo. Ele tava sujinho. Segundo os donos, passou 2 semanas, tava 2 semanas fugido. Mas aí tem que botar uma coleirinha, né, e coisa e tal. Plaquinha de identificação. Quando eu tiver cachorro, vou botar uma plaquinha de identificação com GPS que já existe aí no mercado. Que aí eu localizo ele pelo aplicativo em qualquer lugar. Ih, multando, ó. Opa. É isso aí, galera. Não faça com os outros aquilo que você não quer que façam com você. E faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. É isso aí, um abraço para vocês, fiquem com Deus, fiquem na bênção.